Olá, olá, tudo bem com todos vocês? Eu espero que estejam todos maravilhosamente bem. Meus queridos, minhas queridas, nós vamos fazer nesse momento aqui uma, uma correção, a correção da nossa a nossa segunda AE. Faremos aqui a correção, alguns comentários, beleza? Já antecipando. Nós tivemos notas muito boas, beleza? Algumas notas, assim, bem legais mesmo. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Ainda temos alguns colegas aí, alguns alunos, precisam focar um pouco mais, tá? Procurar tirar as dúvidas. Isso é importante, não? Mas, assim, foram muito bons os resultados, muito bons mesmo. Ah, fiquei muito feliz. Aliás, toda a equipe ficou muito feliz. Legal? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa provinha e a gente vai corrigir, comentar com muita tranquilidade, tá bom? Então, olha só, vamos aqui, deixa eu ver, começar aqui a compartilhar com vocês a nossa prova. Opa, legal, tá aqui, ó. Segunda avaliação de estudo, gabarito mais comentários, ok? Deixa eu ver se está tudo ok por aqui, se eu estou conseguindo. Se a gravação está ok. Acho que sim, acho que está tudo ok. Então, olha só, galera. Nossa segunda ok. Aqui é a página inicial, né? Vamos aqui primeiro a leitura do texto 1. Olha só. Leitura do texto 1. Vejam bem, meus amores, deixa eu observar só mais um detalhezinho aqui. Ok, então olha só. Cientistas propõem uma nova origem evolutiva para a empatia. Parece-nos que o tema realmente era a empatia, né? E é um tema bem propício para o momento por que passamos, né? Até agora, o consenso era de que a empatia nasceu com a busca por cooperação. Mas pesquisadores do Instituto Max Planck discordam e apresentam provas. Por Ingrid Luiza, atualizada em 9 de abril de 2019, publicado em 9 de abril de 2019. Apesar do termo estar na moda, entender a empatia não é algo simples. Segundo o dicionário Aurélio, é a capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro. Veja, a capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este, quer dizer, que este outro, nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas. Traduzindo, e aí vem para mim a colocação mais interessante, é o ato de se colocar no lugar de alguém, no lugar do outro. Por isso, ter empatia, veja só, galera, ter empatia não significa ajudar um velhinho a atravessar a rua. Não estacionar na vaga de deficiente ou ajudar o seu vizinho a encontrar o cachorro perdido. Isso não é empatia. Na verdade, a empatia envolve um processo de compreensão
emocional do outro, de percepção das suas reais necessidades, de como ele se sente diante de alguma situação. Até agora, os cientistas acreditavam que a origem desse sentimento tão complexo estava ligada a uma busca por cooperação. Isso até agora, né, galera? Ou seja, o homem evoluiu o homem evoluiu e suas relações sociais, desenvolvendo uma maior compreensão sobre o outro, porque ele precisava da ajuda desse outro. Afinal, já é conhecido que o altruísmo, né? Altruísmo seria aí o contrário de egoísmo. O altruísmo possui uma origem egoísta. Estranho pensar que o ato de doar, de ser altruísta, né, tem uma origem egoísta. Há de trazer uma vantagem para si por meio da cooperação com o outro. Só que agora, pesquisadores do Instituto Max Planck e do Instituto Santa Fé desenvolveram uma nova hipótese para explicar as origens evolutivas desse sentimento. De acordo com o modelo deles, a origem de todas as nossas respostas empáticas está em uma tentativa de simulação cognitiva. Interessante ele usar a palavra tentativa, né? De simulação cognitiva. E isso não obrigatoriamente está ligado à cooperação. Olha só, calma, pode soar difícil, mas não é. Vamos do início. Atitudes espelhadas. Existem alguns fenômenos ligados a espelhar comportamentos de outras pessoas, que ocorrem mecanicamente no ser humano. Veja, gente, um exemplo que os pesquisadores usam é o do bocejo contagioso. Só de falar já dá vontade da gente bocejar, né? É quase impossível não bocejar vendo outra pessoa bocejando. Também entram nessa categoria alguns comportamentos quase insalubres, como a ecopraxia, espelhar involuntariamente os movimentos de alguém, e a escolalia, ecoar compulsivamente a fala de alguém. Manfessoni e Leckman, os autores do novo estudo, explicam que os humanos, bem como outros animais sociais, demonstram os chamados comportamentos espelhados de forma espontânea. Esse hábito é tão importante que é chamado pelos cientistas de estratégia de leitura da mente. Ou seja, você está pegando as mínimas deixas possíveis para entender o que ocorre na cabeça de outra pessoa. E faz isso através da imitação. Estamos constantemente executando simulações do que outras mentes poderiam estar fazendo, diz Leckman. O motivo disso não é apenas promover a cooperação. Para ilustrar esse ponto, os pesquisadores mencionam a existência dos neurônios espelhos. Neurônios
visomotores, um conjunto de células cerebrais que respondem em dois contextos. Quando uma pessoa, por exemplo, levanta a própria mão, e quando essa pessoa observa outra pessoa fazendo esse mesmo movimento. Parece que um vai influenciando o outro, né, gente? Ou seja, levantando a mão. O neurônio responde imitando o comportamento de outro animal, como se estivesse ele próprio a realizar essa ação. Para os cientistas, a empatia é um desses fenômenos espelhados, só que no campo cognitivo e emocional. Se simulamos comportamentos, por que não podemos simular o que está se passando na cabeça do outro? Para eles, a empatia é exatamente isso, ó, simular o que está passando na cabeça do outro. Todas as pesquisas existentes, no entanto, associavam esses comportamentos de simulação como uma ferramenta de aprendizado social. Ou seja, voltava para a origem evolutiva da cooperação. Foi aí que veio a proposta inovadora da nova pesquisa: investigar qual o papel dessas estratégias simulativas fora do contexto social. Escrevendo no periódico, né, Scientific Reports, os dois pesquisadores averiguaram se a empatia e outros mecanismos espalhados similares podem se desenvolver na ausência de um contexto social que requer cooperação. Curiosidade instintiva. Os pesquisadores explicam que o objetivo deles era testar alguns desses comportamentos e mostrar que, em contextos sociais complexos, onde pode haver informação social insuficiente para inferir, né, deduzir o comportamento dos outros, estratégias de simulação evoluem para melhorar a capacidade de inferir, de deduzir as ações de outros. Usando o modelo de teoria dos jogos, ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde pessoas escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno, especialmente desenvolvido para aplicar a evolução da empatia e do contágio emocional. Os pesquisadores constataram que o indivíduo pode imitar alguém que está observando, mesmo quando isso não trará nenhum benefício para ele, por pura curiosidade. Ou seja, de acordo com os cientistas, a empatia e mecanismos similares evoluíram simplesmente como uma ferramenta para visualizar o que outros membros da mesma espécie pensam e sentem, como uma curiosidade cognitiva. É só você imaginar o seguinte cenário. Se você tivesse o poder de ler a mente de alguém, não usaria esse poder o tempo todo? Claro que ele seria útil para te trazer vantagens estratégicas. Mas quem é que nunca se perguntou
O que a pessoa sentada ao seu lado no ônibus está pensando, sem motivo nenhum? Bem, a empatia é uma forma bem mais simples do poder de ler mentes. Isso muda completamente o modo como pensamos sobre humanos e animais, disse Leckman. O modelo, segundo ele, encontra uma explicação comum para um grande conjunto de fenômenos de simulação emocional e comportamental. Talvez o altruísmo, olha aí, ó, não tenha uma origem tão egoísta assim, né? Isso aqui é uma frase até bem otimista, né? Esse pensa que a gente só fazia boas ações para receber no futuro também boas ações, talvez não seja bem assim, né? Segundo o estudo, não seria bem assim. Bom, a primeira aqui, gente. Com base na leitura do texto 1, pode-se afirmar que a proposta inovadora da pesquisa realizada pelos cientistas do Instituto Max Planck e do Instituto Santa Fé observou que a tentativa de simulação cognitiva está relacionada a um sistema de simulação de comportamentos que abrange os campos cognitivo e emocional. Está aqui a justificativa, ó, amores. Para os autores da pesquisa, a empatia é um desses fenômenos espelhados, só que no campo cognitivo e comportamental. Sistema de origem evolutiva da cooperação? O início do texto aponta que os autores da pesquisa discordam, tá vendo? Que a empatia seja uma busca por cooperação. Fenômeno espelhado que permite identificar os diferentes tipos de empatia? O texto não trata, gente, em nenhum momento de diferentes tipos de empatia. Fenômeno emocional espelhado que simula comportamentos, atitudes, bem como traça aspectos da empatia do outro. Ele é um fenômeno espelhado, mas no campo cognitivo e comportamental. Beleza? O comportamento de simulação que utiliza como ferramenta o aprendizado social. Há contextos sociais que são insuficientes para inferir no comportamento. Beleza? Então, nós temos aqui a resposta A. A resposta A, letra A. Sistema de simulação de comportamentos que abrange os campos cognitivos e emocional. Questão número 2, olha aqui. Aqui já era uma questão aberta, né? Essa primeira questão aqui, uma boa parte acertou. Houve até bastantes erros, mas uma boa parte acertou. Essa aqui foi um show. Muitos alunos acertaram. Segundo a autora do texto 1, apesar de o termo estar na moda, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Observem essa construção aqui. Apesar de o termo estar na moda. Vejam lá como é que foi escrito no texto, ó. Deixa eu ver se está aqui. Apesar do termo estar na moda, tá vendo? A forma correta como foi colocada lá abaixo na questão, essa sim é a forma correta. Da forma como aparece aqui no texto, gente, não está correto, tá? É apesar de o termo estar na moda. Beleza? Nós não podemos fazer a união
quando o termo determinante, aqui no caso o artigo, ó, fizer parte do sujeito da oração. O termo é sujeito da forma verbal do verbo estar. Então, eu não posso ligar a preposição ao artigo quando o artigo fizer parte do sujeito. Legal? Por isso, aqui no exercício, lá como era o texto, a autora resolveu-se não mexer. Mas aqui, ó, na estrutura do exercício, já foi colocado separado, tá vendo? Apesar de o termo estar na moda. Entender a empatia não é algo simples. E, na verdade, a empatia envolve um processo de compreensão emocional do outro, de percepção das suas reais necessidades, de como ele se sente diante de alguma situação. Até aqui é uma introdução à pergunta, né? Qual é a sua opinião a respeito dessa declaração da autora? E aí ele pede para você construir em forma de parágrafos. Sabe, galera, eu tive uma grata surpresa. Muitos alunos colocaram realmente em forma de parágrafo, sem lançar, por exemplo, mão de tópicos, algo que a gente viu muito na avaliação anterior. Construa essa resposta no formato de parágrafo, justificando-a com exemplos. Olha aqui, ideias que devem constar na resposta. Olha só, amores. Apresentação de um posicionamento favorável ou não às ideias da autora. Você até poderia concordar, poderia discordar, desde que, atenção, houvesse uma explicação, uma justificativa para o posicionamento assumido. Não bastava você concordar ou discordar, precisava apresentar uma justificativa para que você possa comprovar por que gostou, ou por que não gostou, por que concorda, ou por que não concorda. Citação de exemplos. Por exemplo, a empatia. A empatia pode ser confundida com caridade, com solidariedade. Como ajudar um velhinho a atravessar a rua? Isso é, na verdade, caridade barra solidariedade. 2, segundo aqui parágrafo do texto. O interesse de pesquisadores em atender essa capacidade. Opa, deixa eu mudar aqui. Entender essa capacidade. Isso aparece no terceiro e quarto parágrafos do texto. Beleza? Então, aqui, uma resposta bem tranquila, viu? Muitos alunos acertaram essa questão aqui. Tá? Não bastava só expressar sua opinião, bastava também comprovar como elementos do texto, né? Justifique com exemplos aqui, ó. 3. Essa que foi massa, muitos acertaram. Conforme leitura e interpretação do texto, pode-se afirmar que comportamentos espelhados de forma espontânea são hábitos importantes em humanos e em outros animais sociais. Por isso, são chamados pelos cientistas de estratégia de leitura da mente. Algo de que o texto fala e fala muito, né? Ele não fala sobre forma espontânea, imitação, espelhamento, hábito. Aqui, o mais utilizado é a estratégia de leitura da mente. Beleza? Olha aqui, gente, um comentário, ó. Maffesoni e Lachmann, os autores do novo estudo, explicam que os humanos, bem como os outros animais sociais, demonstram os chamados comportamentos espelhados de forma espontânea. Esse hábito é tão importante
que é chamado pelos cientistas de quê? Olha aqui, ó, estratégia de leitura da mente. Beleza? Então, aqui está o comentário, a resposta está aqui, na letra A. Outra também que muitos acertaram. Essa aqui talvez tenha sido a questão que mais acertaram na prova. Conforme os estudos que realizamos durante o trimestre, as orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas. Locuções conjuntivas adverbiais, né? Acrescentam sentido à oração principal e são classificadas conforme a circunstância que expressam, conforme o sentido que elas expressam. Levando isso em conta, bem como o trecho extraído do texto 1, como é classificada a oração em destaque no período que se segue? O neurônio responde imitando o comportamento de outro animal, como se estivesse ele próprio a realizar essa ação. Compara, o neurônio responde imitando o comportamento de outro animal, ela é feita aqui uma comparação, como se ele próprio, né, a realizar essa ação. Beleza? Ó, a conjunção como equivale a tal qual, confirmando assim seu valor comparativo. Tá? Não é conformativo. Aqui, orações conformativas expressam valor de conformidade. Orações finais expressam finalidade, não é o nosso caso. Aqui nós temos a letra C. Orações condicionais expressam condição, orações proporcionais expressam proporcionalidade. A única, então, que vai expressar aqui uma comparação é a adverbial comparativa. Ok? Olha aqui essa questão 5, também muito legal. Conforme leitura e compreensão da primeira parte do texto 1, parágrafos de 1 a 5, por que o altruísmo possui uma origem egoísta? Justifique sua resposta com base nas informações presentes no texto. Olha aqui, amores. Os cientistas, e aqui foi também uma arraso, muitos acertaram. Os cientistas acreditam que a origem do altruísmo é egoísta, porque essa atitude surgiu da busca de vantagem para si por meio da cooperação com outro. Por meio da cooperação com outro. Beleza? Está no terceiro parágrafo aqui, gente. Conforme os estudos... Um momentinho que eu tenho que observar um negócio agora. Conforme os estudos relacionados durante o trimestre, quanto à classificação das orações subordinadas, tá? Aqui no caso, subordinadas substantivas, considere o contexto das orações abaixo, extraídas do texto, e correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui. Havia uma divergência entre os gabaritos aqui. Deixa eu ver se eu coloco para vocês. Olha só. Ele coloca assim. Aqui é objetiva direta, tá? É apositiva, é subjetiva, é predicativa, é completiva nominal. Mas, se eu não estiver enganado, na provinha de vocês aparece assim, ó. Na provinha de vocês aparece assim. Predicativa, ok? Predicativa. E aparece aqui na letra D a objetiva,
direta. Direta. Ok? É mais ou menos assim que aparece. Bom, então, pela ordem, ficou assim. Entender a empatia não é algo simples. Então, ficou assim, ó. Aqui tá certo. É a letra C. Ela é subjetiva. Tem função de sujeito. Aqui já não é mais essa respostinha. Aqui já é a letra D. E aqui não é a letra D, é a letra A. Ok? Então vejam aqui, ó. Ter empatia não significa ajudar um velhinho a atravessar a rua. A letra D é o quê, gente? Objetiva, direta. Não significa o quê? Ajudar um velhinho a atravessar a rua. Então aqui eu tenho um objeto direto em forma de oração, reduzida de infinitivo, portanto. Aqui está certo, ó, foi aí que veio a proposta inovadora da nova pesquisa. 2 pontos. Investigar qual o papel dessas estratégias. Ela é, portanto, qual é a letrinha aqui? Letra B, a positiva. A empatia é uma forma bem mais sutil do poder de ler mentes. A letra E, ela é completiva nominal. Veja, empatia, a empatia é uma forma de quê? Mais sutil de quê? Do poder de ler mentes. E a última aqui, ó, o objetivo deles era, olha aqui o verbo de ligação, mais a oração na forma reduzida, então ela é predicativa. Beleza? Tranquilo, galera? Bom, eu vou parar um pouquinho aqui e a gente começa daqui a pouco, numa outra aulinha, falando sobre o texto 2 e o restante. Ok? Beleza? Espero que vocês estejam aí acompanhando, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, deixa eu também encerrar aqui. Até daqui a pouco, a gente continua na nossa próxima aulinha. Beleza? Até mais!